essa é uma pergunta interessante, tipo, o que é a vida? Existem algumas definições para essa resposta, né? Tipo, a biologia vai falar que a vida é o processo entre nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Então, talvez a melhor forma de fazer essa pergunta seria perguntar o que é a vida humana. Porque nascer, crescer, se reproduzir e morrer não abarca a experiência do que é ser humano. Já que a gente percebe, né? O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, enfim. Então, o que é a vida humana? A vida humana seria esse deslocamento no tempo do ponto A ao ponto B, do nascimento até a morte, e a história que é contada nesse movimento temporal. Então, a vida humana nada mais é do que a história que a gente está contando para nós mesmos sobre a realidade. Sobre o que acontece com a gente, sobre o que a gente é. É uma história, a maneira que a gente percebe, né? E aí o problema é que essa história ela pode ser nossa ou pode ser reflexo da história dos outros. E aí entra a segunda pergunta, que é o que é consciência. Na minha perspectiva... Bom, também vão ter várias respostas para essa pergunta. Depende do que a gente vai estar falando. Mas na minha perspectiva, ter consciência sobre algo é você se assumir como personagem principal, digamos assim, da tua própria história. Se tornar consciente no sentido de eu faço o que faço porque eu sei o que faço. Entende? Sei o que estou fazendo, sei o que quero ser, sei o que quero me tornar, sei quem sou. Consciência pra mim é esse processo de autoconhecimento e entendimento de quem você é. Claro, a gente pode entrar em outras definições para consciência. Uma consciência espiritual, talvez, uma consciência meramente neurológica, onde o sujeito tem a sua própria percepção fisiológica de si mesmo, isso também é consciência. Mas nesse campo narrativo, digamos assim, a consciência nada mais é do que você sabendo o porquê faz o que faz. É apenas isso. Na minha perspectiva, não apenas, cara. Apenas, a palavra apenas meio que corta, né, todo o significado gigantesco de qualquer palavra. E a outra pergunta seria o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? Sentido da existência. Sentido da existência. Cara, sentido da existência é uma pergunta gigantesca, abismal, assim, porque eu não sei qual é o sentido da existência. Tipo, existir, a existência do universo ou da minha, saca? Eu consigo dar a resposta da minha, mas do porquê que alguma coisa criou o universo, se é que foi alguma coisa que criou, não sei. Agora, se a gente olhar para a vida, o sentido da existência, o sentido da vida em si, o sentido em si, a palavra sentido tem vários significados. Sentido que aponta a direção, que é para onde aponta a minha existência. Ora, a resposta para essa pergunta é: toda a vida aponta para a morte, porque é o lugar final. Então, a gente se desloca sentido à morte enquanto a gente tem tempo para experienciar. Agora, quando a gente pergunta sobre sentido relacionado a significado, cara, o significado desse deslocamento temporal do ponto A ao ponto B até a morte, ele vai ser criado pelo sujeito que experiencia. Entende? Mas isso seria a vida, né? Que você tinha falado, o que é a vida. Sim, pra mim a vida é a história que a gente conta sobre ela. E aí, a história que você conta sobre ela vai depender exclusivamente de você? Cara, sim e não. Ela vai depender especificamente da gente se a gente assumir ela como sendo nossa. Mas a gente sempre nasce inserido em algum lugar que a gente não escolhe. E esse lugar que a gente não escolhe, seja país, seja família, seja lugar mesmo, onde a gente foi inserido no tempo. Tipo, tenta pensar da seguinte forma. Nenhum de nós pediu pra estar aqui. Nenhum de nós pediu pra nascer. Só que quando a gente nasce, a gente é inserido no tempo, na vida. Esse tempo é algum espaço, algum lugar. Esse lugar que a gente é inserido inicialmente vai ditar alguns comportamentos que a gente tem. Vai ditar a nossa percepção de certo, de errado, de moral, código de conduta, etc. Vai ditar a nossa percepção do que é ter sucesso, do que não é. Quando a gente consegue... É impossível que a gente se liberte 100% disso. Mas quando a gente consegue se libertar um pouquinho das percepções dos outros, ou do ambiente em si, em relação a nós e à vida, a gente começa a trilhar um caminho com mais significado, em busca do que faz sentido pra gente. Dê um exemplo. Tipo assim, digamos que uma pessoa nasça numa família onde os pais são advogados. E desde criança ela gosta de música. Só que o pai e a mãe falam que música não dá dinheiro. Que ela deve fazer advocacia para trabalhar na empresa da família. Ela vai aprendendo a gostar de direito. Mas não é algo real dela. Em algum momento ela vai, faz a faculdade e tudo mais, ela se torna advogada, começa a atender, não sei como é que chama o negócio que o advogado faz.
Começa a responder processos. Trabalhar no escritório. Trabalhar no escritório. Começa a fazer coisa que advogado faz. Chega um momento em que ela pensa, porra, velho, mas o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é tocar música. E eu meio que bloqueei esse potencial em mim, mas isso me trazia vida. Tá, não tem por que eu não tocar. Eu volto àquilo que eu gostava e a vida começa a ter mais sentido. Tipo, ela meio que perde o sentido só do trabalho. Isso também já é um movimento de autenticidade. Uhum. Quando... Nesse caso, ô Vinícius, do músico ali que, enfim, ele seguiu a advocacia e tal, e aí depois ele percebe que, pô, eu seria mais feliz sendo músico. Ali não... Em muitos casos, eu imagino que tem uma dissonância cognitiva, né? Que no caso, sei lá, ele olha pra trás e aí o cérebro dele de alguma forma não quer aceitar que ele tomou a decisão errada e aí ele deixa pra trás mesmo assim a música, mesmo, enfim, sabendo em alguns momentos que ele seria mais feliz. Faz sentido isso? Faz, mas o problema da sensação de felicidade tá que talvez ele ache que só seria feliz se ele fosse um músico renomado, famoso e etc e tal. Que ele fosse, sei lá, líder de uma banda e essa banda fosse talvez o Metallica, tá ligado? Esse é o problema. Tipo, a gente acha que o ser algo tem a ver com o reconhecimento que o mundo externo vai dar para o sujeito. Então, tipo, o que impede uma pessoa de ser músico? Cara, o que faz uma pessoa ser música? Ela ser reconhecido pelos outros ou é o fato de ela tocar um instrumento? Entende? Mas aí, se a gente falar dessa forma, a gente tem pouquíssimos músicos no mundo, né? Verdadeiros músicos nesse sentido. Que se dedicam de fato àquilo como profissão. Não, que se dedicam àquilo independente do que os outros vão achar. Sei lá. Tipo, você tem aquele Ventanias, já viu esse cara? Uhum. Que é o cara... Louco melo. É. Cogumelos azuis. Cara doido pra caramba. Inclusive, parece um cara muito gente boa, assim, né? Ele, enfim, hoje eu não sei se ele vive mais isso, mas ele um tempo viajou, assim, como mochileiro, com o violão nas costas mesmo, barbona, assim, parecendo um mendigo, e tocando música, velho. Uhum. Tipo assim, o cara tava vivendo a potência de vida dele, o cara achou ali como viver a vida da melhor forma pra ele, e ele tava seguindo isso. Esse cara não tava ligando pro que os outros estavam dizendo. Agora, sei lá, qualquer guitarrista, assim, ou músico, enfim, muito provavelmente o cara liga, cara. Assim, é uma coisa do próprio ser humano, assim, entende? Então, quer dizer, esses caras, eles não estão no verdadeiro sentido? Não, eles estão, cara, eles tiveram que fazer bastante sacrifício pra poder chegar onde eles chegaram. O que pode ter acontecido nesse caso é que talvez em algum momento da carreira eles tenham seguido pra um estilo musical que talvez não seja o que eles mais gostavam, porque isso dá mais resultado financeiro. Daí sim pode ter uma sensação de, porra, eu sou um excelente músico, mas eu amo música clássica, gostaria de tocar minha percussão na música clássica, mas na real eu vou pra um show de, sei lá, sertanejo universitário. Sim. Entende? Sim. Que é, de alguma forma, isso tá suprimindo o potencial dele. É. O que ele realmente gosta de fazer é a apresentação lá de violão clássico, digamos assim. Mas ele é tão bom tocando violão que ele consegue chegar nos tons harmônicos do sertanejo universitário e a forma que ele tem de ganhar dinheiro é em showzinho de sertanejo universitário. Mas o que ele mais queria, de fato, o que ele mais ama é a música clássica. Perfeito. Nada impede dele, no quarto dele, recitar lá sei lá, um Chopin, não sei. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.